Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí do jogo de hoje aí, pessoal. Depois de um bom período aí sem a gente gravar vídeos, a gente volta, né, para falar aí do jogo de hoje. Aí o São Paulo enfrenta a equipe do Cuiabá pela 29ª aí, rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante, mais uma vez, o São Paulo precisa aí vencer, precisa somar pontos para permanecer aí na briga aí pelo G4. São Paulo aí tem grandes possibilidades aí de diminuir também a pontuação em relação aí aos primeiros colocados, já que ontem aí o Fortaleza acabou perdendo para o Grêmio. Se o São Paulo vencer, o São Paulo aí fica aí a 6 pontos aí do Fortaleza, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E vai se aproximando, né? Eu acho que para título aí eu acho que é muito difícil, aí, mas de repente para um G4 o São Paulo pode chegar. Bom, antes disso aí, pessoal, antes da gente falar do jogo, antes da gente trazer algumas informações aí do São Paulo, já no comecinho do vídeo, eu peço a todos vocês, se você não é inscrito no nosso canal, assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu aí no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, que sempre ajuda muita gente aqui a trazer conteúdos, notícias, informações aí do nosso tricolor. São Paulo joga aí contra o Cuiabá na Arena Pantanal. O São Paulo aí que nunca venceu o Cuiabá fora de casa, né? Apesar que foram poucos jogos entre as duas equipes, que começou aí esse confronto lá em 2021, né? Então é um jogo aí que eu vejo que é muito complicado para o São Paulo, muito difícil, mas eu vejo que o São Paulo tem totais condições de chegar lá e conseguir aí também essa vitória, né? Vamos para os dados do confronto, depois a gente vem aí com as escalações. Então foram 7 jogos entre São Paulo e Cuiabá, com 2 vitórias do Cuiabá, 4 empates e apenas uma vitória do São Paulo, né? A única vitória do São Paulo foi no Morumbis, né? Em 2022, né? São Paulo conseguiu uma vitória ali com o Cuiabá acabou saindo na frente e o São Paulo conseguiu aí um empate. E o início foi em 2021 com um empate em 2-2. E daí depois aí teve um 0-0, né, no ano passado. E neste ano aí no Morumbi, o São Paulo acabou perdendo para o Cuiabá, né? Uma derrota dolorida que poderia o São Paulo estar muito melhor colocado no Campeonato Brasileiro se não tivesse perdido esse jogo, né? São um dos pontos aí que o São Paulo deixou de ganhar no Morumbi, que hoje a gente vê que faz muita falta aí para o São Paulo essa pontuação, né? Então os dados aí do confronto de São Paulo e Cuiabá, né? Mas eu acho que Itabu também foi feito para ser quebrado. O São Paulo tem totais condições aí de vencer o Cuiabá. Cuiabá que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Esse é o problema, né? O São Paulo ressuscitar esses times aí que estão nas últimas colocações, né? Sempre acontece aí o São Paulo ressuscitar esses times aí. E na minha opinião, acho que o São Paulo só não perdeu aquele jogo no domingo contra o Corinthians, porque o Corinthians estava com 2 jogadores a menos, né? E mesmo assim, o Corinthians quase empatou aí o jogo, né? Uma vergonha aquele jogo lá, nem vou mais entrar em detalhes daquele jogo lá, porque foi uma vergonha, né? O futebol apresentado pelo São Paulo, né? O São Paulo tinha totais condições de jogar bola e golear a equipe do Corinthians no jogo passado, mas conseguiu a vitória, importante, mas o futebol nojento que jogou naquele jogo lá deixa muito a desejar aí na sequência dos jogos aí no Campeonato Brasileiro, né? Bom, vamos falar então das escalações e dos times aí para esse jogo, então. O Cuiabá, em primeiro lugar, o Cuiabá. O Cuiabá não terá, aliás, o Cuiabá
terá aí o André Luiz e o Felipe Augusto, que foram liberados pelo departamento médico, né? Podem ser relacionados. Em contrapartida, o atacante Derek Lacerda deve ficar fora. Ele treinou separado do grupo lá. Não sei aí qual que é a posição aí do clube aí por ter afastado o jogador, né? Que treina em separado, não sei. Então, a provável escalação aí do Cuiabá para esse jogo deve ser então Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alan Emperiur e Ramon, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes, Gustavo Sauer, Cleison e Isidoro Pita. Esse deve ser então a equipe do Cuiabá. Esse Isidoro Pita aí é um ótimo jogador, hein, pessoal? Tem que tomar cuidado com esse cara aí, porque ele é fazedor de gols aí. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado nessa partida. E o Cleison, né, que teve passagem pelo Corinthians, teve passagem pelo Bahia, acho que se eu não me engano, jogou em alguns outros clubes. Também é um jogador experiente. São Paulo tem que tomar muito cuidado com esses jogadores aí, né? Cuiabá, como eu falei, não vem bem no campeonato. É um time que tem muito mais derrotas do que vitórias, né? Está na zona do rebaixamento. É um dos clubes sérios candidatos aí a ser rebaixado. Mas todo cuidado é pouco, né? Como eu falei, o São Paulo tem costume de ressuscitar aí esses times que estão aí nas últimas colocações do campeonato. Esse então deve ser então a escalação do Cuiabá. Bom, falando aí de São Paulo aí não terá aí dois jogadores aí importantes, né? Caleri e também aí o Alan Franco não deve jogar aí por suspensão. E o Hélito também acho que não vai jogar nesse jogo aí por desgaste físico, né? O Hélito para mim aí, pessoal, já que o São Paulo só vai disputar o Brasileiro, para mim aí já carta fora do baralho. Já deu o Hélito, né? Não tem condição aí de você ficar bancando o Hélito, sendo que ele nem jogador de São Paulo é mais. Então, para mim aí colocaria de reserva e deixava aí até o final do campeonato e dava rodagem aí, dava minutagens aí pro Jamal Lewis, né? Então, eu acho que é isso, né? Então, aí, os prováveis substitutos aí pro Caleri e também pro Alan Franco e o Wellington. Então, provável escalação aí do São Paulo, então. Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino, né? Que deve jogar então no lugar do Alan Franco. E Jamal Lewis, que deve jogar no lugar do Wellington. Luiz Gustavo e Bobadilha. Wellington Rato, Luciano, Lucas e André Silva, então fazendo aí substituindo então o Caleri. Esse aí deve ser então a escalação de São Paulo. São Paulo que vem de vitória no clássico, está aí a 1 ponto do Flamengo, né? A 1 ponto na classificação aí no Flamengo. Eu até, tipo, na rodada passada aí, como o jogo do Flamengo foi à noite aí, já estava contando que o São Paulo ia ficar, né, no G4, mas no último minuto o Flamengo acabou fazendo o gol lá no Atlético Paranaense e acabou assumindo novamente aí a quarta colocação. Mas os times aí que vão jogar aí tem jogos difíceis, né? Jogos complicados, né? O Palmeiras aí joga contra o Bragantino, né? O Fortaleza aí jogou com o Grêmio ontem, perdeu de 3-1, né? Permaneceu aí com 56 pontos. O Botafogo joga com o Atlético Paranaense, né? O Botafogo joga contra o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense desesperado aí também aí pode ser aí de repente surgir uma vitória do Atlético. O Atlético também que não perde pro Botafogo há vários anos na arena, né? Então pode ser aí um jogo que também ajude o São Paulo a se aproximar aí do pelotão da frente. Então
É importante aí o São Paulo somar pontos aí. No final vamos ver o que dá, né? Mas ó, o objetivo do São Paulo nesse campeonato aí é a vaga para a próxima Libertadores. Então essa daí deve ser então a escalação aí do São Paulo, né? Há a possibilidade de repente na próxima rodada, grande possibilidade, ou nesse jogo mesmo, de repente do Ferreirinha pintar aí no time também do São Paulo. Pode ser aí uma possibilidade o Ferreirinha voltar a ser aí relacionado aí pro jogo. Os pendurados São Paulo, Arboleda, Ferrarese, Wellington, que não vai jogar, Galopo, André Silva e o William Gomes, além do técnico Zubeldia. É. Arbitragem para esse jogo. Anderson Daronco, FIFA, Rio Grande do Sul. Assistente número 1, Rafael da Silva Alves, FIFA, Rio Grande do Sul. Árbitro assistente 2, Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul também. Quarto árbitro, Taylan Azevedo Gomes. E no VAR, o Rodolfo Toschi Marques, da FIFA, Paraná. Então, esse daí é a arbitragem então, para esse jogo entre São Paulo e a equipe do Cuiabá. Bom, falamos do jogo, falamos da arbitragem, falamos aí dos dados aí do confronto também. Vamos trazer algumas notícias aí do São Paulo, pessoal. O São Paulo aí que tem algumas notícias aí. Temos aí a renovação aí de contrato aí do Ryan Francisco, né? Jogador de 17 anos aí, sensação, jogador aí muito comentado, jogador aí muito falado, né? Que é diferenciado. São Paulo então renovou o contrato dele, né? O contrato dele ia até o final de 2026, mas o São Paulo prorrogou esse contrato até agosto, 30 de agosto aí de 2028, né? E aumentou aí, elevou aí a multa. Os times aí de fora do Brasil que quiserem contratar vão ter que pagar aí a multa rescisória no valor aí de 362 milhões aí de reais aí o Raio Francisco. Então, eu acho que o São Paulo aí, nesse ponto aí com algumas já tinha feito isso aí com o William Gomes, né? E agora aí faz aí essa situação aí com o Rian Francisco. Então, é importante, né? A gente tem que se precaver aí contra essa situação e não perder jogador de graça. Quantos jogadores aí de graça praticamente o São Paulo perdeu, né? Só que também aí não adianta também vir qualquer proposta e os caras aceitar a proposta, vender esses jogadores aí, né? Vender esses jogadores aí que são promessas aí que podem de repente aí tirar o São Paulo do buraco financeiramente falando. E na questão aí de futebol também, né? Jogadores serem importantes aí no São Paulo antes de serem vendidos, né? Ou o São Paulo prefere ficar aí com essas, com esses jogadores aí que estão no elenco aí, né? Com contratos longos aí que não vão aí trazer benefício nenhum para o São Paulo financeiramente falando num futuro, né? Caso de Wellington Rato, caso de Luciano, né? Então, para mim aí, o São Paulo tem que sempre fazer esses contratos e com essas promessas aí para poder na frente ter um retorno bom e financeiro, né? Rian Francisco e foi importante, né, em todas as categorias aí do São Paulo, sub-17, depois aí agora já está no sub-20. Tem muitos gols aí, então o ano que vem pode ser aí que de repente ele pinte aí. Ouvi falar também que o Zubeldia vai querer dar muita rodagem para esses garotos aí do garotos da base, né? Vai colocar e vai dar minutagens para esses jogadores também. Eu acho importante. Né? No Campeonato Paulista é um campeonato que dá para fazer isso. Tanto que acho que, se eu não me engano, nessa semana ele colocou vários jogadores desses aí para treinar aí com os profissionais. Então, muito importante. Muito importante, então, o Zubeldia colocar esses jogadores.
Bom, outra notícia aí, pessoal, e vamos encerrar esse vídeo que já está ficando muito longo. São Paulo e Vasco vai acontecer aí, se eu não me engano, acho que é dia 16, né? Se eu não me engano, aí acho que é dia 16 o jogo aí. O São Paulo é dia 16 de outubro, numa quarta-feira. Deve ser o jogo da TV aí, 21h45. Vai ser aí no Brinco de Ouro, da Princesa, em Campinas. É, por causa aí do show aí do Bruno Mars, né? Que será no dia 13, então São Paulo aí não poderá usar o Morumbi, então vai mandar o jogo lá no Brinco de Ouro. Tanto se falou em vários estádios ir para o São Paulo jogar, mas São Paulo acabou fechando aí, então com o Brinco de Ouro, né? O São Paulo também não pode a regra do brasileiro lá não pode mandar o jogo para fora de São Paulo, tem que ser aí no estado mesmo, né? Não é importante que seja no estado, não pode ser fora. Então, São Paulo então manda esse jogo aí contra o Vasco no Brinco de Ouro, né? São Paulo tem uma boa torcida também lá em Campinas, né? Então eu acho que vai ser aí até benéfico para o São Paulo e principalmente para a torcida poder acompanhar o time lá em Campinas e também nas cidades próximas aí para o torcedor aí poder estar nesse jogo. Bom, pessoal, gostou desse vídeo? Mais uma vez eu peço a todos vocês, se inscreve, pessoal, no canal. Ativa aí o sininho de notificação, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, pessoal. Vamos chegar aí pelo menos a 200 inscritos até o final do ano aí, né? Vamos chegar aí até com 200 inscritos até o final do ano. Espero a ajuda de todos vocês também. Gostaria de agradecer então a todos vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.